Ok. Então vamos dar um passo. O passo que a gente vai dar é na direção de qual religião Jesus encontra no primeiro século. Como era o judaísmo nos dias de Jesus? Que, quando a gente faz a leitura da Bíblia, a gente percebe que o judaísmo dos dias de Jesus era um judaísmo diferente do judaísmo do Antigo Testamento. Tem um cenário diferente, tem lideranças diferentes. E essas lideranças vão surgindo ao longo dos anos, e é isso que a gente vai comentar aqui. Pois bem, para a gente entender um pouco o que está acontecendo com Jesus lá no primeiro século, a gente tem que voltar 1000 anos para trás de Jesus. Quando a gente volta 1000 anos para trás de Jesus, a gente chega no período da monarquia do povo de Israel. Se você se lembrar, quando o povo sai do Egito, eles são o quê? Uma massa de gente saindo do Egito e cantando. Não, eles estavam indo para a Terra Prometida. Não estavam cantando nada, estavam só indo para a Terra Prometida. Quando eles chegam na Terra Prometida, aquela massa de gente vai tomando posse de pedaços da Terra Prometida, conforme a divisão feita por Moisés, e cada tribo se estabelece na Terra Prometida. Essas 11 tribos, né, porque os sacerdotes, eles não têm lugar na terra. Então, são 11 tribos divididas ali, e o povo está lá. Quem cuida do povo? Ora, quem cuida do povo é Josué, e depois começam os juízes tomando conta do povo. É uma monarquia? Eles têm um rei? Não, eles não têm um rei. Eles têm um governo central na terra? Não, eles não têm. Eles têm a figura dos juízes, lá no Antigo Testamento. Até que, passado o período da conquista da terra e dos juízes, o povo pede um rei, e a gente vai começar o período da monarquia de Israel. 1050 antes de Cristo. E agora, quando a gente está depois de Cristo, nossa contagem vai aumentando, né? 1960, 70, 80, 90. Aqui a contagem está diminuindo. Antes de Cristo vai de 1050, 1900, 800, 700, vai diminuindo. Então está aqui. O Saul é levantado e ungido como rei. Depois de Saul vem Davi. Depois de Davi vem Salomão. Salomão constrói o templo. Até aí está tudo bem. O povo está unido. O povo está feliz. As coisas estão acontecendo. A questão é que o Salomão, ele arruma um monte de mulher para expandir o reino. Ele vai fazendo alianças políticas e militares. Para cada aliança, ele se casa com uma princesa, e o Salomão acabou tendo mais de 1000 mulheres. Não sei como é que o Salomão conseguia dar conta de 1000 mulheres. Porque quando você faz a conta de 1000 mulheres, você faz a conta de 1000 sogras. Sei lá quantos 1000 cunhados. É uma loucura, meu. Uma loucura. Entre as concubinas e as esposas oficiais, né? Com a morte de Salomão, o filho dele assume, Roboão. Então, em Davi começa uma dinastia familiar, né? Davi, Salomão, Roboão. A pipa é que em Roboão, a gente já está em 931 a.C., o Roboão, ao invés de pegar conselho com os mais velhos, foi pegar conselho com os mais novos. As tribos tinham sofrido para construir o templo e tudo, e o palácio e tudo. O pessoal teve que mandar muito dinheiro, muitos bens, para que tudo acontecesse. Quando entra Roboão, os mais velhos falam assim: ô Roboão, dá uma segurada, alivia um pouco na carga, o povo está cansado, vamos pegar leve.
O Roboão vai falar com os amigos dele, da idade dele. E aí, galera? O pessoal mais velho mandou a gente pegar leve. O que vocês acham? Não, Roboão, vamos tocar o pau, mano. É nóis, pô. Aqui os caras pira. O Roboão sentou o rei e foi mais duro ainda. O que acontece é que o povo, as tribos se dividem. Quando as tribos se dividem, irmãos, a gente já percebe alguma coisa errada. Assim, o povo de Israel dividiu? Dividiu. O povo de Israel dividiu. Já não tem mais um povo de Israel. Você tem 10 tribos mais ao norte do território. A capital deles é Samaria. E 2 tribos mais aqui para baixo, Judá e Benjamim. A capital é Jerusalém. Lá em cima, quem assume é Jeroboão. O interessante é que ficou o reino do sul, Judá e Benjamim, e o reino do norte, as outras 10 tribos. Aqui embaixo, no sul, a dinastia continua sendo de Davi. Os filhos e os netos, e vai. É sempre herdeiro de Davi. No norte, não. O norte é uma sucessão de reis, é um pega doido, um mata, o outro manda. É uma doideira. Um levanta e fala, agora sou rei, foi doideira total. Não há uma dinastia no norte. Há uma dinastia no sul. Isso 930. Em 722, esse norte está em guerra contra a Síria. Não é essa Síria que a gente conhece hoje. É o Império Assírio. 722, Israel, que é o reino do norte, está em guerra contra a Assíria. E a Síria, pumba, vence o reino do norte. Lá embaixo está Judá e Benjamim, o reino do sul, estão lá se segurando ainda, mas o reino do norte foi vencido. E o que acontece é que o povo do norte desaparece como nação. As tribos do norte desaparecem como nação. Você vai encontrar isso aí lá em 2 Reis 17, 2 Crônicas 30, 31, 32 e tudo mais. O que a Assíria faz? A Assíria traz gente da Babilônia, de Cuta, de Ava e de Sefarvaim para Samaria. A Assíria faz isso para impedir que os povos dominados se revoltem e uma revolta nacionalista aconteça. O Império Assírio, quando domina uma região, traz gente de outro lugar para cá, leva a gente daqui para lá e vai promovendo uma miscigenação, tentando acabar com essa unidade nacional. Então, o Norte não só deixou de existir como nação, como passa a ser agora uma região de um povo miscigenado. Não é judeu puro, é judeu mistureba. Tipo eu, assim. Não que eu seja judeu, mas minha mãe é mineira, meu pai é italiano. Misturou tudo, né, irmãos? Lascou. Por isso que nos dias de Jesus você tem tanto preconceito do judeu contra o samaritano. Porque samaritano, que era o povo da capital do norte, é um povo, não é um judeu puro, né? É um judeu que não é povo de Deus. Assim assim o povo do sul considerava o povo do norte. Eles não são povo de Deus. Eles não estão esperando o Messias. O Messias não vem para eles. Essa era a ideia. Lá no sul, Judá e Benjamim continuam se sustentando diante das nações ao redor, até 586 a.C. Então você vê, são 500 anos praticamente de monarquia, desde Davi. Mas não teve jeito. Uma guerra entre o sul e a Babilônia não deu para segurar o poder babilônico. A Babilônia era naquela época igual aos Estados Unidos é hoje. Um grande império. Como o Império Assírio foi, um grande império. Irmãos, a gente vê naquela época guerra, e eu falo assim, mano, os caras não paravam de fazer guerra. Mas eu penso que a gente está tendo guerra na Ucrânia, tem guerra no Sudão.
tem guerra na Síria, tem guerra para tudo quanto é lugar. Parece que o ser humano não aprende, está sempre tentando arrumar uma confusão. Naquela época foi assim, o povo do sul, Jerusalém é sitiada, eles faziam um cerco em Jerusalém, o exército inimigo da Babilônia, e não entra mais comida, não sai mais gente, não entra gente, a fome foi pegando lá dentro, até que a Babilônia invade Jerusalém, destrói o templo, queima as portas da cidade, pega o povo e leva cativo para a Babilônia. A diferença do Império Assírio ter vencido o norte e o Império Babilônico ter vencido o sul é que no norte acontece uma pulverização de gente. No sul, não. O povo é levado para o cativeiro babilônico. Uma massa de gente é levada. Fica um povo para trás. Povo miserável, fica um povo idoso, que tinha deficiência, que esse povo não ia servir para nada. Esse resto de gente, segundo o conceito daquela época, fica em Jerusalém, mas nem é mais uma cidade, é um nada. Então, 586, a gente tem o cativeiro do povo de Judá. O que acontece é que quando o cativeiro vem, esse povo, o povo de Israel passa a inexistir como nação. O norte já tinha acabado e agora o sul acaba também. Existe uma terra para chamar de Israel? Não tem. Acabou. Acabou isso aí. Mesmo quando o povo volta do exílio babilônico para Jerusalém, eles agora são colônia de Jerusalém, de Babilônia, depois colônia persa, Medo-Persa. Israel nunca mais consegue voltar a ser um povo reconhecido numa terra como uma nação. Isso aí a gente sabe, é só em 1946 que a ONU faz isso, depois da Segunda Guerra, que a ONU vai lá na região de Israel hoje, tem palestino, tem um monte, tem árabe, e eles vão empurrando para cá, para lá, e separam um território e fala, esse território agora é a nação de Israel. Ou seja, esse território hoje, nação de Israel, nada tem a ver com o povo de Deus do Antigo Testamento. É uma terra reconhecida pela ONU, onde habita um povo de ascendência judaica. Mas dizer que aquilo lá é o povo de Deus, acho que não casa muito, não. Não combina muito. Mas ok. Esse império babilônico, ele é superado, porque era uma guerra de impérios, né, irmãos? Pelos persas, que vão de 539 até 331 a.C. O que acontece? Os persas têm uma ideia diferente dos assírios e dos babilônicos. Os persas, eles pensam que um povo não pode se relacionar com o seu Deus se não tiver na sua terra, porque para o povo persa, o Deus é o Deus da terra. É por isso que durante o domínio persa que o povo vai voltar do cativeiro para reconstruir templo, aquelas coisas todas. Mas o que acontece é que no período persa, e já também desde o período de cativeiro babilônico, que perceba, o eixo religioso desse povo era o templo. E no templo acontecia o sacrifício. Então, o que identifica esse povo? O que identifica esse povo é a circuncisão e o sacrifício no templo. Ok, eles têm a lei também, mas o sacrifício no templo é o eixo central de adoração desse povo, do povo judeu. Quando a Babilônia destrói o templo, eles não têm mais um lugar para fazer sacrifício. Eles não têm mais o Santo dos Santos onde Deus habita. O ofício sacerdotal quase que não tem mais sentido. E é por conta disso que a lei
começa a ser o centro da adoração do povo de Israel. E é durante o período persa que um movimento de retomada de um sentimento de nação, um sentimento étnico, cultural e religioso vai ganhando corpo, tá? É exatamente nesse período aqui. Deixa eu ver. E é também entre o período persa e o grego. Por que grego, Jorge? Porque os persas foram vencidos por Alexandre o Grande, grande general grego. É nesse período que começa a surgir a sinagoga. Por que a sinagoga? Ora, se eu já não tenho mais o templo para adorar, onde é que a gente se reúne? A gente se reúne num cômodo aqui. Então, quando eles se reuniam num cômodo para realizar uma assembleia, para ler a lei, para estudar a Torá, e se tivesse mais de 10 homens, o nome dado a isso é sinagoga. Por isso que do Antigo Testamento para o Novo surge a sinagoga, coisa que não tinha no Antigo Testamento. E o que é uma sinagoga? É um lugar onde os judeus se reúnem em volta da Torá. Veja, não é mais em volta do sacrifício no templo, é em volta da lei na sinagoga. É nesse momento que elas surgem, e mesmo depois que o templo é reconstruído, que o povo volta do cativeiro, nos tempos de Círio e tudo mais, mesmo depois que eles voltam, a sinagoga, ela não deixa de perder o seu espaço, ela não perde o seu espaço, melhor dizendo, né? Mesmo reconstruindo o templo, a sinagoga segue com muita força dentro desse novo cenário religioso do povo judeu. Ok. O que acontece é que o Alexandre o Grande, um general grego, ele sai em campanha com as suas tropas, ele sai da Grécia, lá em cima, no Mediterrâneo, na Europa, vai indo para o Oriente, e vai conquistando. Vai conquistando, vai conquistando, vai descendo pela região de Síria, Antioquia ali em cima, pega Israel, Jerusalém aqui embaixo, ele chega até o Egito. Cara, Alexandre o Grande foi o grande mesmo. Quando ele chega no Egito, ele funda uma cidade, Alexandria. É óbvio que é por causa do nome dele, né? Em Alexandria que você tinha a maior biblioteca do mundo conhecido. Só que em 323 o Alexandre morre. Pegou uma febre, mano. Imagina, naquela época, né, meu? Morre na Babilônia. Quando ele morre, todo esse domínio que ele conseguiu com o seu exército é dividido em quatro pessoas. Vamos lá. Estou na página 62. Importante para a gente são dois nessa divisão. O Ptolomeu, um dos generais, e o Seleuco, um outro general. E olha que interessante, né? O Seleuco estava aqui em cima, na Antioquia. Depois você pega um mapa no Google e você vê o Seleuco. E o Ptolomeu está lá embaixo, no Egito. Ambos queriam a região do meio entre eles, que é a região onde está a Transjordânia, onde está Jerusalém. E eles estavam sempre brigando por isso aqui. Pois bem, entre 198 e 164, os Seleucos, que a gente vai chamar de Seleucida, eles tomam o controle da Transjordânia. Um dos generais, o general Seleuco, toma conta da região de Jerusalém. A princípio está tudo bem. O povo está lá, tinha reconstruído o templo, o povo não é mais uma nação livre, o povo de Deus. Os gregos tomaram conta, expulsaram os persas, mas agora o povo de Israel está debaixo do poder
grego, né? E o Antíoco IV se dá o nome de Epifânio. Epifania é uma manifestação de Deus. Ele se dá o título de Epifânio porque ele quer se comparar a Deus. E é nessa época em que os gregos estão dominando lá que você começa a ter um movimento uma tentativa de se libertar desse poder e de voltar a ser uma nação e qualquer coisa desse tipo aí. Porém, irmãos, um movimento importante para a gente nesse momento é que agora, debaixo do poder dos gregos, o templo passa a ser um local político também. Porque é o templo quem controla o povo. Quem controlar o templo, controla o povo. Então, é nesse momento, já no Império Grego, que a gente tem a posição do sacerdote sendo negociada, comprada, deixa de ser aquela coisa da descendência de Arão, e o sacerdote vem de família por família, e o sumo sacerdote, não sei o quê, e agora ele se transforma num conchavo político, numa acomodação, numa ação corrompida pelo dinheiro. Está aqui na página 63, bem no meio da página. Ele diz assim: nesse ponto surge a simonia, ou seja, a compra e venda de coisas espirituais, o comércio de itens sagrados. O templo e o sacerdócio estão sob o comando do governante grego. E os judeus que se opuseram a essa movimentação de helenização, que a gente chama, que é a transformação daquela sociedade numa sociedade grega, eles são chamados de Hassidim. Hassidim. É deles que depois vai surgir os fariseus. Eles eram os puritanos, os caras que não aceitam essa imposição grega dentro da religião judaica. Mas está acontecendo, né? Depois vem uma revolta e uma luta grande, e a Grécia, o poder grego, acaba arrebentando com tudo. Vou ler até um pedaço aqui do Grund, ó. Soldados gregos saquearam Jerusalém, derrubaram suas casas e muralhas e incendiaram a cidade. Varões judeus foram mortos em bom número, mulheres e crianças foram escravizadas. Tornou-se ofensa capital circuncidar alguém. Observar o sábado, celebrar as festividades judaicas ou até possuir cópia do Antigo Testamento, isso era uma ofensa capital. Muitos manuscritos do Antigo Testamento foram destruídos, sacrifícios pagãos tornaram-se compulsórios, e aí vai. Ou seja, a religião judaica, aquela que sobreviveu aos persas, ao Império Babilônico e etc., ainda que com toda essa contaminação, ela se lasca tudo. É nesse período que a gente encontra os Macabeus. Você vai encontrar essa história numa Bíblia católica. Lá tem o livro de 1º e 2º aos Macabeus. O Macabeu é um cidadão que vem de uma família de sacerdote, e o principal dele é chamado de Judas, Judas Macabeu, que tinha o apelido de Martelo, o Martelo. Ele fala assim: mano, eu vou acabar com esses gregos aqui que contaminaram o templo, que estão fazendo... chegaram a sacrificar um porco, irmãos, lá no templo de Jerusalém. Imagina, o Jerusalém nem come carne de porco, o judeu nem come carne de porco, o cara botou um porco dentro do templo e sacrificou lá dentro. Porquinho, irmãos. Porquinho verde, sabe? Sacrificaram lá dentro. Os Judas Macabeus formam um exército e ele entra em guerra com o domínio grego ali em Jerusalém. E ele consegue expulsar os gregos de Jerusalém.
E a gente tem um período de quase 100 anos em que Jerusalém ficou sob o domínio dos macabeus, dos judeus de novo. Era uma sensação assim, pronto, conseguimos, somos uma nação novamente. Não, doce ilusão, porque depois vem os romanos e arrebenta tudo. Bom, é nesse período asmoneu que a gente vai conhecer dois grupos muito que depois tem muita importância e força nos dias de Jesus. Primeiro, os saduceus, que são os descendentes de Zadok, são os adoqueus, né? Que depois vira saduceus na nossa língua aqui. Os descendentes de Zadok, os saduceus, eles são uma aristocracia, uma elite rica em Jerusalém. Eles se aliaram aos gregos, e depois eles se aliaram ao Império Romano. Esse grupo estava preocupado em manter o poder. Esse grupo estava preocupado em manter o poder. Não quero nem saber. Se há um governo, sou a favor. Importante é eu estar mamando nesse governo aqui. Então, os saduceus, eles tinham uma ligação com o templo e com uma certa linhagem sacerdotal. Então, nos dias de Jesus, quando a gente fala saduceu, são os caras do templo. São os caras do templo. E aí a gente já percebe que os caras do templo são os caras que estão, de certa forma, macumunados com Roma. Deixa de ser só uma questão religiosa. Tem uma questão política e econômica forte aí. São os saduceus. Eles controlavam o comércio no templo, o câmbio de dinheiro, porque dracma e denário, que eram moedas gregas e romanas, não eram aceitas no templo. No templo só entrava o dinheiro do templo. Onde é que eu fazia essa troca? Dentro do templo. Onde eu comprava animal para oferecer? Dentro do templo. Então o templo se transforma num ambiente político, econômico, de dominação e de aliança com o poder romano que está dominando, primeiro grego, depois romano, que está dominando o território. Esse povo saduceu não cria na tradição oral do texto do Antigo Testamento, e nem nas interpretações dos mestres, dos caras que estudavam. Eles não queriam saber disso aí, né? Eles tinham apenas o Pentateuco como normativo, ou seja, para eles era de Gênesis, Levítico, Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Para os saduceus era só isso aqui. E eles não criam na ressurreição do corpo. Esses eram os saduceus, macumunados com Roma. Do outro lado, aparecem uns caras mais santos, uns caras mais agarrados ao texto. Qual texto? De todo o Antigo Testamento. São os parishim, os separados, que se originam lá nos Hassidim, lá atrás, que são os puritanos, que eram contrários ao processo de helenização, esse processo de transformação daquela cultura judaica numa cultura grega. Esses caras, eles são mais apegados à Torá, à tradição, ao estudo do Antigo Testamento. Não era um grupo violento, mas era um grupo que pensava assim. Eles pensavam assim, ó. Os nossos irmãos das tribos do norte já se lascaram. Os nossos irmãos da tribo do sul também. Deus fez juízo sobre nós, os profetas disseram. E é por isso que nós sofremos, é por isso que nós estamos assim hoje.
Nós precisamos ser o mais santos possível, para que Deus, quando vier com o seu Messias, nós sejamos o remanescente de Israel. Era assim que eles pensavam. Quem? Os fariseus. Por isso que nos tempos de Jesus, os fariseus impõem uma interpretação da lei pesada sobre todo mundo, porque essa era a ideia deles. Eles achavam que eles eram o fiel remanescente de Israel, que quando o Messias viesse, ele ia olhar o templo, saduceu, aquele povo judeu tudo, e ia dizer assim: esses são os caras, os fariseus, o suprassumo da santidade. E eles realmente eram. Levavam a lei de Deus além da lei. A interpretação deles ia além da lei. Os fariseus eram tão pesados que até leis que eram de obrigação somente sacerdotal, eles impunham a si mesmos e ao povo. Os caras eram nervosos no que diz respeito à santidade e à interpretação da lei e à vida na lei. E aí você, nesse cenário, você vai conhecer a figura do escriba, que é um cara que começa, gente, lá atrás, com um personagem bíblico chamado Esdras. Você conhece Esdras na Bíblia? Esdras foi um cara responsável por se retomar a Bíblia, o texto do Antigo Testamento, e os costumes e as tradições. Esdras foi um cara que deu origem, né? Foi um embrião dos escribas nesse momento aqui de Jesus, que eram os caras que copiavam o Antigo Testamento. Você não tem gráfica, né? Você não fica imprimindo Bíblia uma atrás da outra. Como é que você tem uma cópia de uma Bíblia? Um escriba, ele que vai copiando livro por livro. O que acontece é que esses escribas que estão desde os tempos em que não tem mais templo, olha que interessante, e que a religião judaica tem como eixo a lei, esses escribas vão ganhando destaque. Você vai encontrar muitos mestres da lei nos dias de Jesus, que são desse grupo de escribas, porque eles acabam conhecendo muito, muito, muito a Bíblia. Você tem escriba que é saduceu e você tem escriba que é fariseu. E você tem fariseu que não é escriba. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, nos dias de Jesus, bom, quando Jesus chega, não é só sacerdote e profeta, é escriba, é mestre da lei, é saduceu, contaminado com o templo, é fariseu, impondo uma carga religiosa muito grande sobre o povo, e aí vai. E vai chegar mais gente nesse caldeirão. O fim do Império Asmoneu, que é do Judas Macabeu, se dá em 63 antes de Cristo. O poder de Roma vem e pau, toma conta de tudo. Quando Roma toma conta de tudo, o sumo sacerdote é o Anás, e depois o genro dele, o Caifás. Isso aí está lá em Lucas. Apesar de... Ó que loucura. Apesar de ter trocado o reino que domina, saem os gregos e entram os romanos, o domínio sobre o ofício sacerdotal continua. Os sacerdotes continuam negociando e Roma continua comprando esse poder. Quando Roma domina, divide em quatro tetrarquias e pega todo o território que é teoricamente território judaico e divide entre Pilatos, Herodes, Filipe e Lisânias. São 4 tetrarquias. É por isso que a gente tem esses nomes aparecendo no Novo Testamento nos dias de Jesus Cristo. Se Jesus é o nosso sumo sacerdote, a gente vê isso lá em Hebreus, é certo que o ofício sacerdotal tinha os seus dias contados, porque Jesus viria como um sacerdote de uma vez por todas, oferecendo a si mesmo como sacrifício. Então, o ofício sacerdotal tinha data e prazo de validade. Mas
Nos tempos de Jesus, o ofício sacerdotal já tinha se desviado completamente do seu caráter religioso. Mas o Jorge acha que eram todos? Não, aí acho que eu vou ser leviano se eu falar que eram todos sacerdotes, eram corruptos. Você acha que não tinha gente de Deus lá? Tinha. Você acha que todo judeu era um religioso corrupto? Não. Tinha gente de Deus? Tinha. Mas aquela coisa da religião, que é anti-Deus, ela tinha se enraizado no judaísmo. Porque você tem uma religião ligada com Roma, e quando Jesus vem, que é o Filho de Deus, essa religião não reconhece Jesus. Então alguma coisa está errada. Como é que essa religião pode ser uma religião de Deus se ela não aceita Deus, né? Então aquela coisa da religião já estava disseminado. É esse cenário que Jesus encontra. E nesse cenário tinha um outro grupo também de liderança, que eram chamados os herodianos. Herodianos de Herodes. O Herodes tinha feito uma reforma no templo. Salomão constrói um templo, é destruído pelos babilônicos. Quando eles voltam do exílio, Esdras reconstrói o templo. E é esse templo que está lá nos dias de Jesus. Só que o Herodes dá uma reformadaça nele. Aumenta o pátio, dá uma reformada grande. E o Herodes ainda, para se precaver, o Herodes ele constrói um quartel-general em cima do muro do templo. Porque os soldados em cima do muro do seu quartel-general olhavam o pátio do templo. Então, quando tinha as festas, enchia de gente no pátio do templo, levando os seus animais para o sacrifício, os soldados estavam de olho, porque eles sabiam que qualquer revolta viria da onde? De lá de dentro. É dali que a coisa vai ferver. É a Fortaleza Antônia, é o nome. Você também acha imagem no Google. Pode procurar lá. Os herodianos eram pertencentes à elite. Essa elite que está associada a Roma e que por isso tem dinheiro, apesar de ser judeu, uma elite rica e que tinha influência sobre o povo, influência política, influência de liderança. Ao lado dos herodianos, você tinha os zelotes. Zelotes eram um grupo de revolucionários. Os caras não pagavam imposto para César, estavam sempre fazendo revolta, eram os caras que queriam pegar em armas, eles queriam lutar contra os romanos, eles eram os guerrilheiros. Che Guevara, eram os Che Guevara de Jerusalém. Foi por causa deles que a última revolta acontece e em 70 depois de Cristo, Roma destrói tudo. Destrói o templo, destrói tudo, aí já era. Aí não tem mais nada, não ficou pedra sobre pedra. Sobrou só o Muro das Lamentações, que o pessoal vai lá chorar, porque não sobrou mais nada, desde 70 depois de Cristo. Bom, entre os 12 tinha um zelote, né? Simão o zelote. Entre os 12 apóstolos tinha, Jesus chama um desses revolucionários aí. Não dá para entender, né? Por que Jesus faz isso, mas ele fez. Aparece também no Novo Testamento os publicanos, judeus que cobravam impostos para Roma. E era um povo odiado, né? Porque imagina um judeu olhando para outro judeu que está cobrando dele para mandar dinheiro para Roma. Os publicanos eram odiados porque eles eram macunados com Roma. Jesus também chama um publicano para ser um dos seus apóstolos. Então, entre os 12, você tem um publicano vendido para Roma e um zelote que quer matar romano. Como é que você faz reunião de oração e concilia esses dois? Eu não sei. Você tem também em Jerusalém uma coisa que não tinha na época do Antigo Testamento, sinédrio. O que é o sinédrio, Jorge? Suprema Corte Judaica. Lá tinha fariseu, tinha saduceu, tinha sacerdote. O sinédrio era o tribunal. Foi o sinédrio que condenou Jesus, né? É o sinédrio quem condena Jesus. Então você tem o sinédrio como uma autoridade sobre o povo. Então as autoridades elas se dividem e elas se misturam
com religião e política, sabe? Religião, política e dinheiro. Porque você tem herodiano, aristocracia, você tem saduceu, que é do templo, você tem fariseu, que é contra o templo, você tem zelote, que é o da guerrilha, você tem o sinédrio, que é a liderança geral, que essa aí tem gente de tudo quanto é lugar, são os anciãos de Israel, e você tem o templo, que para quem é judeu da gema, que não é samaritano nem nada, ele se entende judeu da gema, ele espera o Messias, ele cumpre a lei, a Torá. O templo é o único lugar sobre a face da terra em que ele se reconhece judeu. Porque é lá no templo que se fala hebraico. Fora a língua, a língua que se fala em Jerusalém é aramaico. Ou então o grego. Porque mesmo no Império Romano a língua é a grega. É muito louco isso. Então, Jesus conversa com os discípulos em aramaico. Os discípulos escrevem no Novo Testamento em grego. E quando eles vão para o templo, é o hebraico que eles falam. Então, lá dentro do templo, nas festas, no momento da entrega do sacrifício e tudo mais, ali é território judeu, ali o judeu se sente judeu. Ali essas tensões todas, elas quase que somem. Ali está passado a Síria e a Babilônia e tudo, ali dentro tem-se essa ideia, essa sensação de que somos judeus, ainda o somos, porque a gente vem da tribo de Judá, né? Foi praticamente a única tribo que sobrevive, por isso judeu, porque Israel Norte é pulverizado pela Síria. Então, quando Jesus chega, é esse cenário que ele encontra de uma liderança muito corrupta, de um povo castigado por uma sucessão que vem desde a monarquia, uma sucessão de reis que levam o povo à destruição, culminando com a destruição do norte e do sul. E após isso, você tem uma sucessão de reinos, o babilônico, os medos, os persas, os gregos, agora os romanos. O povo está machucado por séculos e séculos de opressão. Opressão militar, política e uma opressão também religiosa. Porque, de um lado, ele tem os fariseus, que são das sinagogas, com uma lei que é quase impossível de ser vivida. Uma canga nos ombros, nas suas interpretações bem radicais, né? Os fariseus e o pessoal da sinagoga. Quando ele ia para o templo, e ele chegava no templo, ele era oprimido também. Ele tinha que comprar um animal perfeito, ele tinha que fazer o câmbio do dinheiro. O povo estava sofrido. E as lideranças estavam corrompidas. Corrompidas. Então, Jesus encontra um cenário bem, religiosamente falando, um cenário bem ruim. Bem ruim. E aí, então, a gente começa o livro. A gente vai começar o livro olhando o quê? Os diálogos de Jesus com essas lideranças religiosas, com mestres, com esses diálogos que estão presentes no livro e que a gente vai, a partir da próxima semana, perícope a perícope, texto a texto, olhando esses diálogos de Jesus. Interessante, né? Esse judaísmo dos tempos de Jesus é muito diferente do judaísmo lá do Antigo Testamento. Muito. Até o povo é diferente. Falar de 12 tribos, de povo de Deus, de terra prometida, isso aí já ficou nas páginas do Antigo Testamento. Aqui a gente tem uma situação bem diferente. Isso posto,
o plenário está aberto. Acho que acho que não, né? Não dá, não. Se você pensar, Bruno, Jesus começa o ministério dele no batismo. Uhum. Quem batiza Jesus é João Batista. João Batista é filho de sacerdote. Era para João Batista ser um sumo sacerdote. Mas na época que ele tinha a idade para ser sumo sacerdote, o João Batista se recolhe para o deserto e abandona a religião do templo para se transformar num essênio. Não encontra esse termo no Novo Testamento, mas a gente sabe que eles existiam. Os religiosos que fugiam dessa agitação da cidade, dessa pecaminosidade da cidade, e eles iam para o deserto desenvolver a sua espiritualidade. João Batista era um cara desse. Os essênios da caverna de Qumran, por exemplo, quem já ouviu falar disso aí, talvez se lembre. Os essênios eram a tradição e ao texto, e a Deus, e a Israel e tudo, E a mas ressurreição também. sim, mas eles achavam que eles eram o verdadeiro Israel, coisa que os fariseus achavam que eles que eram. O povo achava que era o povo que era. Os saduceus não estavam nem aí, mandando dinheiro para o meu bolso, está tudo bem. Eu acho que Jesus ele não se alinha com nada disso, né? Jesus é o cara da comunidade, não é o cara do deserto. Ele não é o cara do sábado, nem de Roma, nem dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos zelotes. Ele é o ponto fora da curva, né? Jesus ele vem de Deus e nenhum dos grupos religiosos do primeiro século foram capazes de reconhecer isso. Por isso que não dá para alinhar Jesus com nenhum deles, né? Era fora de tudo. E por isso que você não tem uma adesão de nenhum grupo assim 100%. Você tem muita gente se convertendo ali e se arrependendo e entendendo as palavras de Jesus, mas ninguém abraça isso, nenhum desses grupos abraçam e falam é nós. Muito, muito pelo contrário. Mas Cristo. Por isso que é interessante a gente pensar no movimento religioso, saindo um pouco do livro aqui. O movimento religioso é sempre do homem em direção a Deus. Agora, o movimento de salvação é de Deus em direção ao homem. Não fomos nós quem produzimos Deus ou a nossa salvação. Nenhuma religião consegue isso. Nem o cristianismo, se for pensada como uma religião. Não presta para nada. Porque, na verdade, não foi a nossa religião que nos levou a Deus. Foi Deus quem veio até nós. Deus que nos comprou para Ele. Foi Deus que virou gente, habitou entre nós e trouxe para a gente a possibilidade de nós nos ligarmos a Ele novamente, né? E retomarmos aquilo que havia sido perdido lá no Éden. Não, não tem nenhum registro disso. Tem um outro Simão entre os 12 que era o Zelote, né? O Pedro era um pescador, mas acho que era mais temperamento dele mesmo, assim, essa coisa dele estar sempre à frente, mas não há nenhuma identificação histórica dele com os revolucionários, com o Che Guevara. Na verdade, o sacrifício acontece até 70 depois de Cristo. O sacrifício só para quando o templo é destruído. Você tem dois momentos, né? Quando o templo de Salomão é destruído
durante o período do cativeiro babilônico, você não tem sacrifício. Quando Esdras reconstrói o templo, o sacrifício volta. E quando Jesus está andando lá, o sacrifício está comendo solto. Só vai acabar também de novo quando o Império Romano destrói o templo. Foi o general Tito, que é aqui de Itaim Paulista, né? Marechal Tito, Itaim Paulista, acho que ele é. Ele que destruiu o templo. Mas o sacrifício sempre existiu. Os dois as duas situações, elas são bem distintas, né? O exílio babilônico é um exílio assim, pega o povo, leva o povo e ele continua povo. Você tem profetas profetizando para o povo durante o exílio babilônico. Você tem promessa desse povo retornar para Jerusalém. Então, o cativeiro babilônico é um cativeiro de ida e volta. O que acontece com o Império Assírio não é que eles são levados e depois trazidos de volta. Eles são pulverizados. Acabou. Você não tem um retorno de judeu que foi levado para o cativeiro assírio, porque a Assíria não fazia isso. A Assíria miscigenava o povo, misturava mesmo, que era para acabar com a identidade étnica e assim impedir possíveis revoltas. Então, o preconceito do judeu da Judéia, que é o judeu que foi para o cativeiro babilônico, que voltou e que está habitando Jerusalém, eles dizem assim: nós somos os únicos, os últimos judeus sobre a face da terra. Das 12 tribos só sobrou a gente. O resto acabou. Então, quando ele olha para o samaritano, ele fala assim: o samaritano não é judeu. O samaritano é uma mistura de judeu com assírio, com babilônico, com sírio, com todas essas coisas aí. Ele não é judeu. Então, há um preconceito gigantesco, porque não é, eles não consideram como povo de Deus. Durante o período da separação da monarquia, os reis do norte não permitiam que as pessoas viessem do norte para o sul, por exemplo, para adorar no templo. As 10 tribos do norte não têm templo. Eles têm postes ídolos do Monte El Gerizim. Lá não tinha sacrifício. Se o rei do norte deixa o povo vir para Jerusalém para sacrificar, esse povo vai encontrar unidade em Jerusalém. E a gente vai ter que se render ao rei do sul. Então, não, vamos criar uma fé diferente aqui. Por isso que a mulher no poço fala para Jesus: vocês judeus falam que é em Jerusalém. Meus pais aqui no norte dizem que é aqui, em Samaria, no Monte Gerizim. Aonde é que nós vamos adorar? Onde que é o lugar mais certo para adorar? E Jesus diz: nem lá nem cá. Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, o preconceito vem desse ponto aí. Judeu é o remanescente que está lá na Judéia. Samaritano é gentalha. Gentalha, gentalha, gentalha. Os saduceus são piores, mas Jesus não deixa de chamar fariseu de sepulcro caiado. Quando a gente fala de farisaísmo e de hipocrisia, é desse fariseu que vem. Então, apesar deles serem... Se você parasse nos tempos de Jesus e perguntasse para qualquer judeu, cara, quem são os caras mais santos e apegados à lei aqui? Ele vai dizer fariseu. Os fariseus eram respeitadíssimos, eles eram autoridade reconhecida lá no primeiro século. O problema, Exir, é que é uma religião sem Deus, né? É a religião por ela mesma. Eles também trocaram Deus pela lei, e a lei virou o Deus deles, né?
Quando Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, não é cansado da vida e oprimido pelo sistema, é cansado dessa religião aí, desse peso religioso de um farisaísmo que muitas vezes é hipócrita e que impõe ao povo o peso de uma lei que ele não consegue cumprir. Então, associado a esse... Como é que eu posso falar isso sem ser leviano? Eu não posso falar isso. Mas entre nós aqui, não está gravando, não tem importância para falar. Esse arroto de santidade, ele tem por dentro um ingrediente de hipocrisia muito grande. Eles são, sim, descendentes dos Hassidim, dos Parishim, dos caras mais fervorosos, assim, no que diz respeito a Deus e à fé, mas eles não se livraram desse aspecto hipócrita, né? Aparentemente, parece que Saduceu é pior, né? Pior do que ele. Se é que tem melhor aí nesses países. É uma realidade que, se você falar ali de judaísmo mesmo, como a gente tem no Antigo Testamento, se foi. Não é. Então Jesus vem batendo. A gente vai ver isso no livro, né? Jesus não bate nas pessoas. Você não vê Jesus assim, sendo duro com as pessoas. Mas com o religioso, Jesus bate forte. Forte. Ele arregaça os caras. O povo não. O pecador se aproxima de Jesus com a maior facilidade. A prostituta, o publicano, o samaritano, todo mundo. Eles se aproximam de Jesus e Jesus os recebe com a oferta graciosa de salvação. Mas religioso, quando se aproxima, apanha igual gente grande. É muito interessante isso aí. Muito interessante. A gente vai ver nas páginas seguintes. Mas é muito legal. Fomos. Então vocês já entenderam que aquelas período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é um período de 400 anos, é o período em que o Império Persa deixa de existir e cresce o Império Grego. Quando começa o Novo Testamento, o grego já foi ao romano que está. Então a gente tem um pedação de história que não está retratada no texto bíblico. E é nesse miolo que surge todos esses caras aí. Zelote, herodiano, fariseu, saduceu, essas coisas tudo aparecem bem nesse período que não está registrado. Por isso que você encerra o Antigo Testamento e quando você abre o Novo, parece que a religião judaica é outra. É porque a gente não tem essa história registrada, a não ser no livro dos Macabeus, né? Mas que a gente não considera canônico. Aí é assunto para outro curso. Mas é isso. Eu acho que era isso aí. Semana que vem estamos aqui de volta. Leiam o capítulo 2, é facinho de... Beijo em todos, a gente se vê amanhã no culto de quarta, a gente se vê domingo, a gente se vê no próximo estudo aqui. Fiquem com Deus.